Oi, gente, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa encadernação desse álbum, tá? Eu fiz usando rebites, essa é a parte de trás. Aqui, essa parte azul é uma parte de revestimento e papel de scrapbook. Também coloquei essa ferragem para encaixar aqui a frase que você quiser ou alguma data. Vamos lá aprender essa encadernação? Oi, gente, vamos para o nosso tutorial de hoje? Vou fazer um álbum, tá? Eu usei 3 folhas de scrapbook. Usei papel para revestimento, próprio para revestimento. Rebites número 3, tá? Esse da cor preta. Uma garra de fichário com 2 argolas. E usei o papelão cinza, uma placa de papelão cinza do tamanho 40 por 50. A espessura desse papelão tem mais ou menos 1,9 centímetros, tá? E as medidas do papelão é cortar 2 vezes o papelão no tamanho de 24 por 19 centímetros e a lombada do tamanho de 24 por 4 centímetros, tá? Eu não mostrei o corte do papelão, porque como ele é grande, não ia caber no vídeo. Mas eu mostrei como que eu fiz para cortar a lombada, tá? Eu tenho essa ferramenta aí que auxilia no corte do roller. Ele tem aí essa trava de segurança. Você coloca na medida que você quer e aí corta, tá? Então, isso daí facilita a vida. Então, eu vou fazer o quê? Eu cortei 4 centímetros e aí eu tô medindo o tamanho das capas. Então, o que que eu fiz ali? Eu peguei a capa já cortada e medi com o estilete. Eu fiz assim um corte de leve com o estilete para marcar. E depois eu resolvi refilar mesmo com a reguinha ali, tá? Então, aí eu vejo se tá tudo certo, se tem uma parte aí que eu tenho que tá refilando para ficar igual, tá? Então, eu vi que tem que dar um refile melhor aqui para ficar iguais a medida das 2 capas, tá? Usei ali um esquadrinho, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um espaçamento de 0,6 entre a lombada e a capa e vou deixar 2 centímetros, tá? Vou marcar ali 2 centímetros, que vai ser onde eu vou colar o revestimento, tá? Então, é nessa parte de 2 centímetros e a lombada, e os outros 2 centímetros é onde vai ficar o revestimento da cor azul, tá? Então, eu faço essa marcação direitinho. E aí, o que que eu faço? Eu vejo qual a medida que ficou entre o espaçamento de 0,6, o tamanho da lombada e os 2 centímetros que eu deixei para fazer a medida do revestimento. Então, agora eu peguei o revestimento, cortei e vou deixar na medida que eu preciso. Então, eu deixei com mais ou menos 11 centímetros, tá? E também na altura eu deixo uma margem para fazer a virada para dentro da capa. Então, eu vou refilar e tem que ser um refile que você fique alinhado, tá? Ele fique retinho, porque a gente vai mais ou menos passar, ele vai ficar por baixo do papel de scrap, mas
pode ser que dê um relevinho, então ele tem que estar bem retinho, tá? Aí eu posiciono, centralizo, eu vejo se está bem centralizado, eu vou usar minhas réguas de encadernação para fazer a marcação, tá? Mas aí vocês podem usar a régua, se vocês não tiverem essas reguinhas de encadernação, vocês podem usar a régua e marcar 0,6 centímetros, tá? E aí eu vou ver se tá alinhado, se tá dando 2 centímetros para cada lado, que foi a marcação que eu deixei na lombada, tá? Então, nessa parte, assim, eu sou bem, né, atenta para deixar essas medidas, tá? Então, eu vejo se tá realmente e vou marcar ali o excesso que tá dando, vejo se tá tudo certinho e vou tirar vou fazer um refile para tirar o excesso de papel de revestimento. Esse papel de revestimento, quando eu compro, ele vem em tamanho gráfico e dependendo do lugar que você compra, vale muito a pena, porque se você não for fazer uma encadernação inteira com revestimento e só usar na lombada, como eu gosto de fazer, então ele rende bastante e vale a pena comprar, porque o papel de scrapbook, você usando numa lombada, o abrir e fechar pode ser que rasgue com o tempo. Se você fizer de uma forma certinha, ele não vai rasgar. Eu tenho alguns álbuns já de 10 anos atrás que eu fiz com papel de scrapbook na lombada e ele nunca rasgou. Mas, se você for fazer para venda, né, um trabalho assim, e for usar papel de scrapbook na capa, eu sugiro que você use um papel propriamente para isso na lombada, tá? Para ele te dar segurança, porque a gente não sabe como o seu cliente vai armazenar esse álbum, como ele vai manusear. Então, para você ter a segurança que o seu trabalho ficou impecável, use um papel de revestimento na lombada, tá bom? Então, agora eu vou colar a parte ali da lombadinha, né? Com esses 4 centímetros. Uso a cola extra de PVA branca. E agora fazer aí a encadernação, tá? Se você gosta de passar no mesmo sentido, se vocês gostam de usar rolinho também de espuma, às vezes eu uso o rolinho de espuma para passar a cola também, tá? Mas às vezes eu gosto de usar o pincel mesmo, tá? Um pincel que eu deixo somente para a encadernação. Aí eu centralizo, né? E vocês viram que eu fiz uma marcação com lápis. Então eu centralizo e uso essa régua de espaçamento. Eu gosto muito dessas réguas de espaçamento porque ela tem uma altura, tá vendo? Ela tem uma alturazinha ali no meio dela, que aí você consegue retirar com facilidade, né? Porque às vezes fica um pouquinho de cola. Aí eu aliso com uma dobradeira de teflon que eu tenho, que eu adoro, porque aí você consegue alisar e tirar as bolhas, tá? Tem que alisar bem alisadinho, tá? Porque pode formar bolha da cola e a dobradeira de teflon não deixa isso acontecer, tá, gente? E aí agora eu fiz aquela marcação dos 2 centímetros e só vou passar cola naquela partezinha, tá? Só onde eu marquei ali os 2 centímetros que eu vou passar a cola. E aí, com muito cuidado, passo a colinha. Não deixando muito excesso de cola também, porque pode manchar o papel, tá? E sempre limpando, tá? Se houver um excesso de cola, tenha sempre em mão um lenço umedecido para estar retirando o excesso de cola e não manchar, tá? O papel,
ou o tipo de material que você está usando aí para fazer a encadernação, tá? E aí eu tive que... Ficou um pouco torto, tirei com muito cuidado para poder centralizar outra vez, tá? E é o que eu disse, se você não tiver uma régua de encadernação, é só fazer a marcação com o lápis e passar cola, né? E alinhar com essa marcação de 0,6 centímetros que você fez com a sua régua, tá? Do outro lado a mesma coisa. Faço a cola somente naquela marcação de 2 centímetros que eu deixei. E essa marcação de 2 centímetros também vai de cada um, né? Você quiser deixar um pouco mais, ou 4 centímetros, 2,5, vai do jeito que você quiser fazer a sua encadernação, tá? Então, com o auxílio da régua ali, vou encaixar certinho, faço uma pequena pressão e, como eu disse, essa régua aí, é só você puxar ela no meio que ela sai, porque ela tem essa alturazinha aí que facilita na nossa vida. Agora, com muito cuidado, usa a dobradeira para tirar o excesso, tá bom? Aliso bem alisadinho. Esse material, esse revestimento, ele é lindo. Ele tem uma textura, quando você passa a mão, ele parece meio que emborrachado. É muito legal, tá? Eu vou deixar na descrição onde eu comprei esse revestimento, tá bom? Eu adorei ter feito esse trabalho com essa combinação com esse papel de scrap, que é da marca da American Crafts, tá? Eu achei lindo esse papel. Agora o que eu faço, tá vendo, ó? Eu vou ali medir mais ou menos onde vai ficar e vou passar a cola na capa. Nessa que eu passo a cola na capa, eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito cansativo. Vou passar a colinha na capa e um filetezinho, tá? De menos que meio centímetro no revestimento azul, tá? Porque eu vou fazer uma sobreposição do papel de scrap em cima do revestimento. Mas assim, a coisa que eu falei pra vocês é bem pouquinho, tá? Tá vendo, ó? É muito pouco, ó, essa partezinha. E aí, o que eu faço? Eu passo... E esse papel que eu estou usando, de scrapbook, ele é um papel muito fino, tá? Ele deve ter 120 de gramatura, então existe no mercado aí esses papéis bem finos. Então eu tive que passar muita dobradeira para retirar as bolhas, muito, muito mesmo, tá? Porque ele é muito fino, mas o resultado ficou lindo, tá? Então eu usei um gabarito para retirar o excesso do papel de 1,5 centímetros, tá? Então você pode estar marcando, se você não tiver um gabarito, marca 1,5 centímetros e aí você faz o quê? Pode usar até tesoura, tá? Ou você usa tesoura ou um estilete. Agora, a segunda parte, coloca um papelzinho ali para não sujar a base, por quê? Porque eu vou continuar trabalhando em cima dela. Se eu não colocar um papel embaixo, o que que acontece? Esse papel pode manchar meu trabalho, né? E fica complicado. Então, como eu disse, vocês podem estar usando um rolinho também de espuma, se preferir. Passa muito bem, espalha muito bem a cola e, como eu disse, é só na beiradinha, bem pouquinho ali, para sobrepor o papel de scrap, tá? Então, usei 2 papéis 30 por 30 para fazer essa capa. Eu achei lindo esse papel. Na hora que eu vi esse papel, eu falei assim, preciso fazer uma encadernação com ele. Agora retiro o excesso do papel. Eu sempre deixo 1,5, tá? Mas tem gente que pode deixar 1 centímetro só, mas eu prefiro essa margem de 1,5.
Como eu disse pra vocês, eu passei muito a dobradeira, tá? E agora eu vou ensinar vocês a fazer também um cantinho ali sem fio de cabelo, tá? Se vocês não tiverem um fio de cabelo, eu vou dar uma dica aí para como vocês podem estar fazendo o cantinho. No cantinho ali, você vai dobrar, tá vendo? Você vai pegar o triângulozinho e encostar o papel no papelão cinza. E aí ele vai ficar com essa margenzinha, tá vendo? Você tem que deixar essa margem do papelzinho ali, um excesso, aí você vem com a régua e corta esse excesso, tá? Então, é uma das maneiras de você tá fazendo o canto sem um fio de cabelo, tá? Então, eu vou fazer dos 4 lados, tá? Tá vendo, ó? Você pode até pegar o auxílio de alguma ferramenta, até também da régua, tá vendo? Você deixa uma margenzinha ali, aí dobra, encostando a pontinha do papel no roller, o papelão cinza, tá vendo, ó? Aí ele vai ficar, onde tô passando o lápis ali, aquele excessozinho ali. Tem que ficar essa margenzinha pra gente poder fechar os cantinhos. Tá vendo? Fica a mesma coisa que você tivesse feito com fio de cabelo, tá? Com o tempo, você já vai fazendo isso automaticamente, já vira até um hábito, né? Posso ver que eu faço até com muita facilidade, porque é muito fácil, né? Eu tenho meus fios de cabelo, tenho vários até, mas é uma forma de vocês verem que como vocês podem estar fazendo também um trabalho sem as ferramentas, tá? É um modo também de você trabalhar só com régua, né? Porque, de repente, às vezes as pessoas se limitam a fazer os trabalhos por não ter ferramentas, mas se você tiver um estilete, régua, já é um caminho, né? Já caminhou ali um caminho correto para começar a sua encadernação. Agora eu vou fechar essa cesta aí de papel. Eu começo por onde, né? Vou passar cola em todo a borda do trabalho ali e vou fechar. Eu começo com a parte de cima e depois a parte de baixo. As laterais eu deixo por último. E sempre assim, de cima com de baixo ou as laterais. Não, nunca assim, como a parte de cima e a lateral, tá? Sempre quando for fazer fechamento, é assim, ou a parte de cima, a parte de baixo juntas, ou as laterais. E eu tenho o auxílio de uma espátula, tá? Essas espátulas você pode até comprar em casas de material de construção. É bem baratinho, é menos de R$1, tá? Então, fechei uma parte e agora eu vou fechar a outra parte. E sempre, né, eu passei a cola, comecei pela parte da lombada, porque foi o papel de revestimento que eu coloquei primeiro. Deixo bem rentezinho ali, tá? E depois eu fecho as outras partezinhas e faço a colagem, né? Colo ali, sempre alisando para ficar assim as bolhas ali onde eu passei a cola, tá? Agora o cantinho, tá? O cantinho eu faço um amassadinho e uma curva com a dobradeira, tá? É uma das ferramentas assim que se vocês puderem investir é a dobradeira e a dobradeira de teflon, tá, gente? Porque muitas aí do mercado elas são feitas de plástico e elas riscam o papel e não sei, eu não gosto. Quando eu investi, foi esse ano que eu comprei essa de teflon. Foi o melhor investimento que eu fiz esse ano, tá? Porque, nossa, eu uso bastante e gosto muito dessa dobradeira, tá? E assim você faz o seu cantinho pra ficar bem perfeitinho, bem alinhadinho, tá? E tá pronta a capa. Ficou maravilhosa essa capa. Bom, agora, gente, eu vou fechar a parte de dentro. Então, eu medi
o alinhamento da lombada, né? Para colocar a parte de dentro da lombada, que ficou em 11 centímetros também, tá? Então, vou fechar essa partezinha de dentro, passando cola nas beiradinhas. Em toda a voltinha ali eu passo cola, tá? Colei, centralizei e usei com o auxílio da dobradeira para fazer os vincos ali do fechamento, tá? E tirando as bolhas, tá? E assim vou ajustando e vendo se tá tudo alinhadinho, bonitinho, tá tudo bem coladinho, tá? Aí eu cortei os papéis de guarda. O papel de guarda vai ter mais ou menos 15 centímetros por 23 centímetros, tá? Mais ou menos isso a folha de guarda. E aí eu vou colocar ali uma ferragem, tá? Para você colocar uma etiqueta, dar um nome pro seu álbum, né? Então essa ferragem, ela vem com parafusos, tá? Então eu fiz um furo com um agulhão, encaixei e com alicate, tá? Com muito cuidado e muita força, tirei o excesso do parafuso, tá? Então, eu tirei bem rente, depois eu não mostrei no vídeo porque ficou muito longo, mas eu encaixei e tirei bem o excesso. Agora, o que eu vou fazer aí? Antes de eu colar o papel de scrap, eu vou colocar um papel de gramatura de 240. Por quê? Porque eu usei essa ferragem e ela tem o quê? Ela tem o parafuso. E se eu deixar só com papel de scrap, como eu disse para vocês que é um papel fino de 120, pode ser que com o tempo essa ferragemzinha assim comece a rasgar o papel, né? Então eu usei um papel de gramatura de 240 e eu vou colar somente na parte onde tá aparecendo o papelão cinza, tá? Então eu fechei ali o parafuso com fita crepe, essa fita crepe vai ficar, tá? Você pode até dar uma marteladinha para ficar bem rente essa ferragem ali, né, do parafuso. E aí, vou fazer o fechamento aí com esse papel de 240 gramas de gramatura aí para fazer o fechamento. Mas eu vou fazer dos dois lados, tá? Para ficar igual. Muita gente na encadernação faz isso para ficar a guarda ficar mais lisa, não ter um degrauzinho, sabe? Então, é muito usado também. E aí eu faço dos dois lados esse fechamento aí com essa estrutura com papelzinho de uma gramatura mais alta. Mas assim, se vocês estiverem usando já um papel de 180 e achar que não tem necessidade de estar fazendo isso, não precisa, tá? Só reforçando, estou fazendo porque o meu papel de scrap é um papel muito fino, então eu senti a necessidade de dar esse reforço para ele, tá? E aí eu vou fazer o fechamento utilizando o papel. Não tem como passar medidas desse papel que eu tô colocando de reforço ali, porque é muito particular do tipo de encadernação que você tá fazendo, tá? Então, você mede o espaçamento que tem o papelão cinza, e aí você corta o papel que você achar melhor, ou de 180, no caso de 240, tem gente que usa um papel duplex também, tá? Então, vai de acordo com a necessidade de vocês. Então, fiz o fechamento aí com a guarda. Coloquei só o papel só um pouquinho também em cima da lombada,
tá? De altura tem o mesmo tamanho que o papel azul. E agora, só terminando de finalizar o fechamento da guarda, tá? Muito cuidado com a cola, passando, se você quiser passar nas bordinhas também do papel de scrap, você pode estar fazendo isso. E aí é só fechar a guarda. Sempre usando a dobradeira, como eu disse, como auxílio. Você pode estar também usando, se você quiser, um papel, um lencinho, né? Um lencinho seco, um pedaço de tecido seco para estar fazendo, alisando aí certinho, tá? Bom, eu ia usar esse refil plástico, mas eu não vou usar nessa encadernação, tá? Apesar de eu ter mostrado, eu resolvi fazer só em papel, tá? Então, descarta aí. Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem usar dois tipos de ferramenta. A Big Bite, tá? Se você tiver. Ou um furador rotativo, tá vendo? Esse furadorzinho, ele é um furador rotativo e ele fura tranquilamente o seu projeto, tá? É uma ferramenta mais barata, se quiser eu deixo até um link do AliExpress, tá? E também tem essa ferramenta aí que serve para colocar o rebite e eu já fiz um vídeo, tá? Sobre rebites e sobre ferramentas. Então dá uma olhadinha no meu canal que tem. Nesse caso, eu usei a Big Bite para me auxiliar para colocar a ferragem, tá? Essa ferragem que eu alinhei, né, no meio, e eu vou utilizar. Então, eu tô mostrando como você pode fazer com o com essa ferramenta manual, tá? Você pode estar fazendo dessa maneira ou com a Big Bite. Eu usei a Big Bite e, como eu disse, já mostrei para vocês aí como que faz. Eu tenho o vídeo, dá uma olhadinha aí que já tem muita coisa falando sobre isso no meu canal, sobre rebites e ferramentas, tá? Eu não gosto de usar muito a Big Bite porque eu acho que ela não dá a força suficiente para encaixar o rebite na ferragem, mas você pode estar com o auxílio de um martelo aí para dar uma forcinha aí no acabamento dessa ferragem, tá? Mas foi assim que eu mostrei nesse vídeo como que faz, tá? Vai ter, eu estou fazendo um outro vídeo, tá? De um projeto, mas esse projeto aí vai ser pago, tá, gente? Vai ser um valor simbólico, mas vai ser o mais completo e vai ser um investimento aí para vocês também, tá bom? E aí eu mostro também outra maneira de você, também mais barata, de você tá colocando ferragem no seu projeto, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer? Como eu disse, eu resolvi fazer o meu projeto dentro em papel. Então, eu peguei papéis de scrapbook e cortei o tamanho de 15 por 22 centímetros. Se vocês preferirem, pode até deixar com um pouquinho mais de margem. Deixa o seu papel com uns 16 centímetros, que aí você nem precisa cortar a foto, tá? Eu tive que cortar a foto porque eu deixei com 15 centímetros, então quando deixei a foto no horizontal, eu tive que cortar algumas fotinhas, tá? Aí eu usei a ferramenta Punchboard, que ela tem essa furadorzinho redondo, e peguei um papel de rascunho para posicionar e ver se fica certinho na garra, você viu? Eu posicionei, fiz um risquinho, aí eu vi, tá certo, então agora dá para eu furar o papel. Então, eu furei todos os papéis e coloquei, tá? Então, assim que eu finalizei o meu projeto desse meu álbum,
que é de 2020, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostaram de fazer essa encadernação comigo? Eu vou falar para vocês o que aconteceu. Eu usei uma ferragem de argola, 2 argolas, elas são redondinhas, mas aí eu preferi, vou mostrar aqui para vocês, mudar, porque eu quero ser verdadeira com vocês. Eu mudei a ferragem por uma ferragem em D, tá? Porque na hora da abertura do álbum, o caimento é melhor, tá? A virada das páginas, tá? Fica melhor. Por isso que chama D, tá? Porque aqui, essa parte aqui, tá vendo? Ela é reta e ela dá curvatura pra dentro, tá? Então, eu achei melhor, porque como eu coloquei aqui a ferragem na lombada, eu preferi esse tipo de ferragem, porque a redondinha eu tinha que toda hora estar ajeitando o meu álbum para fechar, tá? Então, essa aqui não, ela já dá o caimento certo, tá? Na hora de fechar meu álbum, tá? Quando eu abro, ok? Não que a redonda seja ruim, mas você pode colocar a redonda nessa parte aqui, tá? Da capa, que fica melhor. Então, eu preferi mudar pra essa daqui. Aí, meu álbum ficou dessa maneira, tá? Com as fotos deste ano. Ok? Esse álbum, ele está com 30 páginas. Tá com 30 folhas. E aí, eu consegui colocar bastante fotos. Tá? Esse aqui ficou a parte de fora. A parte de dentro com revestimento. Tá? E a parte de dentro que eu utilizei papéis de scrapbook. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.